Eu me converti 20 anos atrás, né? E por, sei lá, uns 15 anos, mais ou menos, eu fui membro da mesma igreja, né? E 4 anos atrás a gente veio morar num outro bairro bem longe e acabou se tornando inviável continuar naquela igreja. E aí eu e minha esposa começamos a nossa jornada, o nosso processo de procurar uma igreja. E assim, as igrejas são tão diferentes, né? Algumas tem uma questão de vestimenta, de se depilar, de cortar o cabelo, de barba, enquanto que outras parecem liberais demais e tal. E assim, igrejas tão diferentes, qual é a melhor, né? Qual que é a melhor escolha, né? A gente passou por esse momento e eu aprendi uma coisa muito importante, né, no livro de Apocalipse, e eu queria compartilhar com vocês hoje. Vem comigo, tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Pastor Bruno, você está no Engrenagens do Reino. E hoje eu gostaria de falar sobre o livro de Apocalipse, né? O livro das revelações. É um livro bastante complexo, né? Tem muita simbologia, tem muita coisa que eu não entendo, que o Senhor não me revelou, né? Desse livro das revelações. Mas algumas coisas o Senhor revelou, algumas coisas o Senhor trouxe entendimento, e é sobre essas coisas que eu queria falar. Hoje eu gostaria de falar especificamente sobre as igrejas de Apocalipse. Você já deve ter visto lá em Apocalipse 2 e 3, a gente vai ter algumas cartas que Jesus escreveu, que Jesus, né, ditou para que João escrevesse, né, para algumas igrejas, né? Eram igrejas que ficavam no continente da Ásia, não muito longe uma da outra, né? E aí, então a gente tem essas cartas aí, mas que nós entendemos, né, acreditamos que elas são destinadas para a Igreja de Cristo, né, não só para dessas regiões. E assim, cada carta ela vai ter o seu tema, né? Cada igreja vai ter os seus erros, os seus acertos e tal, mas as cartas basicamente têm a mesma estrutura, né? A gente vai ter lá uma saudação, a gente vai ter Jesus se apresentando, a gente vai ter um reconhecimento sobre os acertos daquela igreja e também um confronto sobre aquilo que precisa ser corrigido, né? De reconhecimento a gente não vai ter reconhecimento de nada de bom da Laodiceia, se eu não me engano, mas as outras a gente vai ter isso. Depois vai ter um confronto, e depois um confronto com uma ameaça e tal, da consequência de não se corrigir, e a gente vai ter no final a promessa, né? E assim, o que é curioso, né? Essas 7 igrejas elas ficavam muito perto uma da outra, porém elas são muito diferentes, né? Elas têm erros diferentes, acertos diferentes, né? E a gente vai ter Jesus se revelando para elas de uma maneira diferente, né? Inclusive, a maneira que Jesus coloca a promessa de vida eterna para cada uma delas também é diferente, né? Então, assim, depois eu quero falar em um outro vídeo especificamente sobre cada uma dessas igrejas, mas hoje eu gostaria de falar, né, de uma maneira um pouco mais macro, né? Sei lá, às vezes a gente fica pensando, né, nessa questão de as igrejas serem tão diferentes, né? E parece que uma tem que estar certa e as outras erradas porque são diferentes. E na realidade, a gente vai ver aqui que não é assim, né? Jesus se revelou de um jeito diferente para cada uma delas, né? Elas são diferentes e elas são corrigidas de maneira diferente, reconhecidas de maneira diferente, né? A promessa é revelada de uma maneira diferente, e até o Jesus, né, é revelado de uma maneira diferente. Inclusive, ontem eu estava conversando com alguns irmãos e a gente estava falando sobre uma historinha que eu acho que é da filosofia, sobre a verdade, né? Que a verdade é muito relativa. E 4 cegos que foram colocados diante de um elefante, e cada um estava tateando uma parte do elefante.
né? E aí o que estava tateando a tromba falou, não, isso aqui que está aqui na nossa frente é uma mangueira. Aí o outro que estava tateando a perna do elefante falou, não, é uma árvore, ou um pilar, sei lá. E aí o outro que estava tateando o lado do elefante assim, falou, não, deve ser um muro. Aí o outro mexendo no rabinho, não, acho que é uma cordinha, sei lá. Então, todos eles estavam errados, né, na sua interpretação do que era aquilo, mas existia alguma verdade naquilo que eles estavam vendo e tocando, né, mas nenhum deles era capaz de conseguir perceber o todo, né? Então, eu acho que isso acontece muito com a nossa percepção de quem Jesus é, do que Jesus tem para nós, né? Mas o ponto principal é que às vezes a gente fica, porque tem uma outra igreja que é diferente, que faz de um jeito diferente, a gente fica levantando muros, né? E não, a minha igreja é a certa. A minha igreja que, não, onde já se viu ter que usar saia, onde já se viu não cortar o cabelo, onde já se viu, ou onde já se viu mulher de calça, onde já se viu... Assim, eu tô pegando nesse ponto que eu acho que é um exemplo muito claro de uma grande diferença, mas a gente vai ter vários outros, né? Guardar o sábado, bom, não sei. Falar em línguas, não tem igreja que não... Nada. A gente vai ter vários pontos, né, que as igrejas vão entender diferente, vão pregar diferente, sobre beber vinho, se pode ou se não pode, também é um outro negócio meio polêmico, mas qual que é o ponto, né? Eu não quero, o objetivo não é eu dar minha opinião sobre essas coisas, né, porque também seria uma opinião, né? Ponto a gente vê aqui todas essas igrejas tão diferentes, algumas mais certas, algumas mais erradas, todas elas são igrejas de Jesus, né? Jesus se lembrou de cada uma delas, nessas cartas, e a grande maioria delas, eu não vou dizer todas, porque se não me engano tem uma ou duas que não vai aparecer, mas a grande maioria delas, a mensagem vai ter um arrependa-se, muda isso, você precisa se ajustar aí em alguma coisa. Então, essa é a mensagem, tá? Eu só queria dizer pra vocês, às vezes a gente fica, achando que a gente é o centro de tudo, que a nossa igreja é a mais certa, que eu sou o mais certo, e a gente vê aqui que, tem igrejas diferentes, Deus se revela de maneiras diferentes, né, para cada uma delas, né, e a promessa de Deus também é revelada de uma forma um pouquinho diferente para cada uma delas, né, mas não faz nenhuma delas estarem erradas, né, por dizer, não, Jesus é assim, ó, ele tem o olho de fogo lá e tem o pé de latão reluzente, sei lá. Então, nenhuma delas está errada, né, e a gente fica, às vezes, criando essas divisões, né, e com isso quem perde é o reino. Eu já falei aqui, né, para mim uma dos melhores momentos da Bíblia, que eu mais gosto é João 17, Jesus está para ir para a cruz e uma das últimas coisas que ele faz antes disso é orar pelos discípulos, né, e depois ele ora por nós, pela igreja que viria surgir, e fala, não, para que essa igreja que vai surgir, para que eles sejam um, né, para que o mundo reconheça que foi o Pai que enviou Jesus. Então, o mundo não reconhece isso, o mundo reconhece Jesus como um grande líder, como, né, sei lá, um grande exemplo, tal, mas não reconhece ele como filho de Deus, né? Por quê? Porque a igreja não consegue viver essa unidade, não consegue vencer essas diferenças, né? Engrenagens do reino. Eu acredito que essas engrenagens têm que estar, apesar de serem diferentes, de tamanhos diferentes, de formas, de cores, essas engrenagens têm que estar unidas, funcionando para esse reino, né? Para que os propósitos desse reino aconteçam, né? É muito importante essa união. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que abençoe a sua vida. Eu tenho depois algumas mensagens aí para trazer com relação a cada uma das igrejas. Tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida. E se você gostou dessa mensagem, se você considera ela relevante, curte, comenta aí um joinha, um glória a Deus, alguma coisa. Essas coisas dão muita força para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas, e você também, né? Se puder compartilhar com alguém, recomendar, levar esse vídeo adiante aí para que mais pessoas, né, tenham seu entendimento aberto, né?
com relação a essas diferenças que existem, vão existir, mas que não quer dizer que uma delas está errada. Lógico, a gente vai ter algumas práticas que vão totalmente contra a Bíblia, aí a gente não tem como defender, né? Mas a gente também não tem que ser tão intolerante às diferenças, né? Achando que sempre a gente que está certo. Acho que é importante a gente ponderar e olhar para a Bíblia, né? Nessas igrejas, inclusive, Jesus condena algumas práticas, né? Mas quem condena é Jesus, quem julga se está certo ou errado é Jesus. E, independente de estarem erradas, elas não deixam de ser igreja de Cristo, tá? Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, a gente se vê no próximo vídeo. Falou, pessoal!